No ar, JSV Live Show, o seu programa de entrevistas online. Olá, amigos da Rádio JSV, nós vamos conversar com Marilda de Carvalho Arantes, professora da Faculdade Anhanguera. O assunto vacinação, né? Sim. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, ouvintes. Isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos pro mundo aqui, bom né? Tudo, né? É para tudo. Quem está lá no Japão, por exemplo, agora não sei que horas que vai ser lá, né? Então, né? Na hora que isso aqui estiver no ar, quase meio-dia, né, de diferença. Isso. Mas de qualquer maneira, vamos falar sobre vacinação, que é uma coisa que anda sendo muito comentada ultimamente, né? Sim. Muitas pessoas falando a respeito de vacinação. E fale um pouco sobre a necessidade de se vacinar, né? Vacinação, a gente fala assim, é proteção. Eu não quero vacinar. Meu amigo, se você não quer se vacinar, você fica sem proteção. Então, hoje nós temos doenças que não existiam mais e estão, a gente fala voltando, né? Estão recrudescendo, voltando, por conta das pessoas não se vacinarem. Então, vacinação não é porque eu quero, é porque é necessidade. Eu tenho um exemplo na família sobre vacinação. Minha mãe teve o tétano em 54 por falta de vacinação. Então, ela, naquele tempo era letal, por pouco ela não foi embora. A gente até fala que estava grávida ainda, quer dizer, que é uma coisa absurda, né? Teve que isolar a família toda, tinha convulsões terríveis. Mas foi abençoada, né? Porque normalmente tétano mata, né? No fim da doença ela estava com 35 quilos, quer dizer, teve que ir para um lugar para se recuperar, para poder voltar até a vida normal dela. Mas é uma coisa incrível, porque hoje você faz um cortezinho e já te vacinam contra o tétano. Naquele tempo não tinha muito esse tipo de coisa, né? Aliás, uma criança antigamente, para ser normal, tinha que passar por todas essas doenças, né? Catapora, sarampo, e aí, rubéola. Mas você não teve tal doença? Meu Deus, mas como você não teve? Não é para ter, né? O que imunizava era ter a doença, né? Era ter a doença, graças a Deus. Eu tive cachumba com 40 anos. Quer dizer, uma coisa... É mais severa, né? Bem mais severa. Você tem que ficar isolado da família, aquela coisa toda. Sim. Hoje a vacinação começa desde que a criança nasce. Põe uma estrelinha. Quando você começa a vacina? Com uma estrelinha. E quando você termina? Até morrer, porque o idoso também toma vacina. Então, hoje mais ou menos com 70 estrelinhas, que é a média brasileira, né? É 76, né? 76.2. Falta 6 anos para mim ainda. Beleza, atingir a média. 76, hein? Eu tenho 70, falta 6. Até parece. 6 estrelinhas. Bom. Não são 76. Me assustei agora, eu falei, nossa, tá bem? Mas eu tenho 70 mesmo. Mas vamos continuar falando sobre vacinação. Parabéns. A primeira vacina, a criança logo que nasce, a primeira vacina é antes de sair do hospital, no berçário ainda? Então, normalmente essa vacina deve ser tomada ao nascer. Alguns hospitais, eles aplicam a vacina intra-hospitalar, ou seja, a mãe ganhou o bebê, já recebe a vacina. Algumas cidades, como Taubaté, é levada a criança para a unidade de saúde para receber a vacina. Não importa, você vai ter que levar teu bebê para vacinar. Então, a primeira vacina é a BCG, tuberculose. Nossa, importantíssima, né? Importantíssima, porque nós estamos tendo muitos casos de tuberculose, até uma década e meia atrás, o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, veio a Campos do Jordão para aprender com os brasileiros a tratar tuberculose, porque também eles começaram a ter casos de tuberculose. A BCG aqui no Brasil teve uma crisezinha de fornecimento dela, né? Agora parece que normalizou de novo. Sempre tem, né? Porque tem vacinas que são produzidas aqui, uma grande parte em Manguinhos, lá no Rio, né? E nós temos vacinas que vêm de fora, vêm de laboratórios da Suíça, da Alemanha. Então depende, né? Às vezes enfrentamos algumas crises, não na produção da vacina, mas nessa entrega, nessa compra, aquisição da vacina, né? A BCG, lembrando que a criança nasce, é gratuito, né? Não custa nada essa vacina, né? Todas as vacinas que são assim indispensáveis, que não dá para ficar sem, elas são disponibilizadas na rede pública de saúde. Aqui em Taubaté nós temos todas as vacinas. E algumas vacinas que nós não temos na rede pública, na rede particular. Mas acreditem, aqui em Taubaté é um dos lugares que nós não temos falta de vacina. A demanda tem sido boa?
Olha, tem até a da gripe superou a expectativa, né? Porque acabou a campanha, depois as pessoas queriam a vacina, as pessoas não tomam na época por alguns motivos, né? Aí já não tínhamos mais. E ela teve um universo bastante extenso esse ano, né? Extenso, teve mais de mês de campanha, realmente porque algumas pessoas morreram aqui na cidade, né? Bebezinho, recém-nascido, de H1N1, pessoas de Jacareí, de São José, então... E pessoas que não eram do grupo de vacináveis, né? Passaram a ser do grupo, né? Passaram a ser do grupo, porque como a gente tem assim aglomerados hoje, né? Lugares muito cheios, pessoas muito próximas, isso facilita a replicação desse vírus e a transmissão. Então, essa criança já sai do hospital, voltando lá ao BCG, já sai do hospital imunizada contra a tuberculose, e né? se não, a mamãe tem que levar no postinho para tomar vacina. É uma obrigação. É uma obrigação, tanto que criança não entra em creche, em colégio, se não tiver a carteira de vacina atualizada. E pode haver vamos dizer assim, uma punição para uma mãe que seja omissa nesse ponto? Se tiver uma gravidade, se isso não for um esquecimento, uma falta de compreensão dela, isso tem uma denúncia, né? E aí tem uma busca para saber o que está acontecendo e realmente essa criança, porque ela não pode responder por ela precisa ser vacinada. Nós estamos em São Paulo, que é um estado super adiantado, né? Sim. Agora, como é que isso é lidado lá no extremo norte, onde, né, nas culturas indígenas, enfim, nesse povo onde a informação demora para chegar? A informação demora para chegar, mas o Ministério da Saúde, né, a gente tem a descentralização do Ministério da Saúde, então as macro-regiões, em micro-regiões, e cada grande centro ou médio centro é responsável por centros menores. Então, ou de barco, ou de lombo de burro, de jegue, mas essa vacina precisa chegar, né? Inclusive, quando a pessoa chega, vacina a criança e o jegue também, né? O jegue também. Deve ter vacina para jegue, né? Claro, senão eu nunca tive jegue. O jegue contrai a vacina já viu. Eu nunca tive jegue, mas deve ter vacina. Bom, essa é a primeira vacina que a criança toma. BCG. Ao longo da vida, ela vai tendo outras prioridades, né? E a segunda maior prioridade da criança, depois, antes de ficar assim uma criança já andando, ativa, tem outro tipo de vacinação? Ela tem vacina com 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 9 meses, 15 meses. Todas contra algum tipo de... Todas contra algum. Então tem assim, tem a polio, que é contra a paralisia infantil, tem a hepatite B, que também toma ao nascer, hepatite, né? Hepatite viral? Hepatite B, e sim, só que é uma hepatite que se ela é assintomática, quer dizer, ela não mostra a carinha dela, que ela está lá, e ela vai progredindo e vai consumindo esse fígado. Podendo virar um câncer. Um câncer, uma doença mais séria. Certo. Tá? Então essa é uma vacina. Depois a gente tem a pentavalente, a rotavírus. Vamos falar de todas essas vacinas um pouquinho, daqui a pouquinho, depois desse primeiro intervalo nosso, tá bom? Ok, sim. Nós voltamos a conversar com Marilda de Carvalho Arantes, professora da Faculdade Anhanguera, um papo muito interessante sobre vacinação. Você falava que a criança, ela tem uma saraivada aí de vacinas, né? Tem. A da gotinha é contra? A poliomielite. Que é aquela paralisia infantil, né? E muita gente antigamente tinha, né? Tinha porque não tomava minha mãe vacina, tinha né? uma diferença. Minha mãe teve todo quanto é tipo de problema. Ela tinha uma mãe guerreira, hein? de 1,5 centímetro de uma perna para outra por ameaça, porque ela tomou uma vacina, mas não sei se foi fora do prazo, sei lá o que foi. Ela ficou com diferença entre uma perna e a outra, de 1,5 centímetro. Poxa. Uma perna mais fina que a outra, inclusive, né? Porque daí, como ela não usava tanto a perna, ela vai atrofiando, né? Isso aí. Essa vacina, ela não é dolorida porque ela é gotinhas, são gotinhas, né? Então, tem a injetável, porque apareceu um vírus aí mais forte, bravo, a que falaram mais eficiente, né? Isso, aí então ela foi feita injetável, depois ela passa para gotinha, a oral. Com quantos meses a criança toma a primeira dose de... Então, a polio ela toma com 2 meses, tá? Sim. Ela toma a primeira dose com 2 meses. É injetável. E depois ela vai até 4 anos com reforço. Então tem as campanhas do Zé Gotinha, ela vai recebendo essas vacinas. Ela tomou até os 4 anos, ela está imune. Está imune. Tanto que erradicou, a gente
Hoje não ouve mais tem falar caso em mais. pólio. Eu desconheço, por exemplo, aí até quando você comentou sobre populações ribeirinhas, extremos do país, tal, a gente não tem assim tanta colocação sobre isso. E até quando você falou populações indígenas, hoje tem até uma disciplina que estuda a saúde dos povos indígenas, né? Porque eles têm particularidades e peculiaridades, né? Mas também recebem vacina. E é um lugar que tem, acredito que até pela característica do lugar, né, ele é um pouco mais suscetível a tipos de doença que não tem aqui no sul, né? Sim. Embora aqui também nós sejamos também expostos a mais doenças relativas à poluição que lá não tem, né? Esse é o nosso problema. Mas assim, essas doenças como hepatite, né, que vem de água, alimento contaminado, né? Hepatite, tuberculose, todas essas doenças tem no Brasil, no mundo inteiro, né? Nós estamos com a tuberculose também quase erradicada ou não? Essa precisa ter reforço todo ano? Então, a tuberculose é uma dose só, né? O problema da tuberculose que a Dá gente... para a vida inteira a tuberculose? É, sim. Legal. A exceção, sim, que a pessoa não saiba que se tomou, não tem a carteirinha, não tem o espelho de Tomar vacina. a segunda vez não tem problema. Não tem problema. O que não pode é tomar assim, por exemplo, toma uma vacina, toma em seguida, toma de novo. Por quê? Porque você pode ter reações adversas, pode ter outros efeitos, né? Mas assim, por exemplo, a pessoa não sabe se tomou, em determinados casos é melhor vacinar do que essa pessoa ter a doença. Essas vacinas para doenças virais, por exemplo, né? A gripe, por exemplo, ela tem todo ano uma mudança de vacinação, porque o vírus pode ter mutado para um vírus mais perigoso. O Sim. H1N1 agora virou para sei lá, é uma fórmula química, né, que vai aumentando o N, se não me engano, sei lá. Porque assim, o vírus... É uma mutação do vírus, né? Ele é mutante. Então o vírus, eles pegam os vírus mais incidentes nesse ano e fazem uma vacina. Daí, por exemplo, talvez próximo ano, talvez não, no próximo ano esses vírus já não serão mais os mesmos. São então, outros. portanto, que temos que tomar H1N1 todos os anos. Então, isso explica o seguinte, eu tomei vacina, mas contraí a gripe, é porque deve ter sido já antes da vacinação. Sim. Um vírus já mutado, né? A vacina não causa gripe. Ela faz o quê? Toda vacina que você toma, ela faz o teu organismo a ler aquela informação, vamos dizer assim, e produzir anticorpos contra aquela doença. Porém, se o vírus estiver mutado, ele não vai ler. Ele não vai ler, ele vai ler, mas a leitura vai ser incompleta. Exatamente. Você pode ter a gripe? Pode, mas vai ser menos agressiva do que alguém que não tomou a vacina e veio até a óbito morrer, né, por conta de não ter tomado a vacina. Exatamente. Uma criança de 4 anos, ela já tomou quantas vacinas, mais ou menos? Nossa! Ela já tomou meningo, já tomou pólio de novo, já tomou pentavalente. Pentavalente foi um nome que me chamou a atenção. Para que serve? Então, a pentavalente, ela junta várias vacinas numa só para evitar aquela história que nós mães, a gente tem dó vai vacinar a criança, coitada da criança, não sei o que, vai sofrer muito, né? Então, ela junta hepatite, ela junta várias vacinas. Um mix de vacina para que, como aquela mãe que foge de levar a criança a tomar vacina, a gente entende, mãe. Tadinho do bebê, vai levar tanta picada. Criança, não dá pra entender, mas não. Pensa assim, é isso que eu ia explicar. Se você não leva o teu filho para tomar aquela picadinha que, a meu ver, é santa, protege o teu filho, você pode deixar seu filho 15 dias no hospital, ele vai levar picada várias vezes ao dia e talvez ele nem consiga sair de lá. E a meningite deixa sequelas, né? Deixa sequela, a meningite deixa cegueira. Tem um colega que ficou cego por causa disso. Isso, cegueira é um retardo, um atraso mental nas cognições, né, na parte cognitiva. Muita gente, muita criança que a gente recebe na rede estadual tem problemas por causa de meningite. Então, isso, como a criança ela não pode resolver por ela, nós que somos pais, né, nós temos que estar atentos
atentos. Nós temos isso de graça. O que custa eu ter amor verdadeiro e levar meu filho? Eu tenho dó de ver. Pede para a vovó segurar. Não é um ato de ter dó, de amor, né? É de necessidade. Um ato de necessidade e de responsabilidade. De quem faz. A gente fala em amor porque amor envolve muita coisa, né? Então a gente não queria que fosse uma coisa assim, obrigatória, uma coisa obrigatória, porque as pessoas esquecem da necessidade de valorizar isso que se tem. Né? A gente vai para mais um intervalo e volta já já. Estamos de volta aqui com a professora Marilda de Carvalho Arantes, da Faculdade Anhanguera. Estamos falando sobre vacinação. A gente falou aqui um monte de vacina, né? Tem uma mais importante que a outra, ou qualquer tipo de vacinação é necessária porque ela vai fazer com que a pessoa não contraia um certo tipo de mal que pode trazer alguma coisa pior para ela. A gente fala que não tem vacina mais importante que a outra. Todas são indispensáveis, ou seja, não podemos dispensar nenhuma. Nós temos algumas doenças que já foram erradicadas, que continuam sendo produto de campanhas de vacinação? Sim. Por exemplo, o sarampo chegou a ser erradicado, levou até da OPA, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, levou o selinho lá, tipo, Brasil, país erradicado. Mas aí as pessoas foram para outros países e trouxeram esse vírus para cá. E aí o que aconteceu? As pessoas que são arredias... Sarampo turista. Isso, sarampo importado, ó. Importado, a gente importa. Um sarampo, né? Caro, né? Caro, tem até da Noruega, viu? Tem? Sarampo da Noruega, tem da Noruega. Já vem com fígado de bacalhau junto, né? Já vem. Mas diz que o melhor bacalhau é dinamarquês, né? Pois é, agora me deu medo de comer e contrair o sarampo. Não, mas aí não, pelo bacalhau não. O bacalhau é salgado, mata o sal, desidrata o vírus do sarampo. Que legal. Mas que ele fica com a pressão alta e morre. Que horror. Mas assim, aí trouxeram a doença, né? Então, aí veio aquele problema na Venezuela, né? E em 2018 o Brasil registrou mais de 10 mil casos de sarampo, seguidos de morte, algumas mortes. Foi uma surpresa e pegou o país de surpresa, né? De surpresa, porque aí os venezuelanos vieram para cá, não tinham a vacina, e aí começaram a aumentar, teve surto, né, de sarampo. O Brasil teve que importar vacinas de maneira urgente produzir, né? Nós temos aí a produção também aqui no Brasil também, e o que a gente não produz aqui importa, né? As pessoas não dão valor, mas, por exemplo, ano passado eu pesquisei, uma dose de vacina de gripe era 300 e poucos reais. E as pessoas têm de graça. Pois é. Né? É o tal negócio, né? Você tem o benefício e depois não pode reclamar de não ter conseguido, né, uma cura de uma doença ou não, porque não aproveitou o benefício que tem, né? Pois é, gratuitamente. A chamada catapora, que o pessoal chamava de outro nome, não me lembro. Varicela. Que a gente fica todo pintadinho, né? Todo pintadinho. Ficava 2 dias em casa com febre, eu tive isso aí também. Aí acho que eu tive todas essas doenças que você está falando, eu tive. Menos a paralisia infantil, mas... Credo. As outras, acho que eu tive Ainda todas. bem que você não teve a paralisia infantil. E também não deve ter tido hepatite também. Deus me livre. Porque é muito forte, né? A hepatite tem que ser controlada, né? Tem que ser controlada. Mas ela também está erradicada, a catapora? Não, nós temos casos aí de catapora, mais né? Leve, né? Também, mais leve. Quem é vacinado, ele não é 100%, mas a gente fala que mais de 90%, à exceção de pessoas que têm problema de saúde, tipo problema com o sistema imunológico, pessoas soro positivo, né, HIV positivo, essas pessoas a gente tem que tomar um cuidado maior, porque o sistema imunológico muito idoso, pessoa que faz terapia para o câncer, né, então são pessoas que tomam vacina, mas que são acompanhadas, que tem que ter uma indicação médica para tomar vacina. Fora isso, não tem conversa para não vacinar, não. Eu quando fui vacinar para a gripe, a última vez que eu fui, disseram que as pessoas que estavam tratando de câncer não poderiam ser vacinadas. Eu corri o risco. Porque é melhor do que você, com pouco imunidade, ter uma imunidade baixa, ter um problema, né? Então, é porque nessa parte, assim, a pessoa tem que ter um sistema imunológico que corresponda a produzir anticorpos daquela vacina que foi inoculada nela. E aí a pessoa fala assim, eu tive doença por causa da vacina. Não. Às vezes você já tinha alguma coisa incubada em você e que coincidiu com a época que você tomou a vacina. Mas a vacina... Não,
Como que a vacina vai causar doença se é vírus fragmentados, mortos, atenuados? Ela não tem poder causador de doença, isso tem que ficar claro. Ela tem um poder de ativar o seu sistema imunológico, fazer uma leitura para se proteger contra aquela doença com anticorpos. Hoje no Brasil, qual é a doença que preocupa mais? Nossa, você diz em termos de medicamento de vacina? Eu acho que do que a gente lê, assim, hepatite preocupa bastante. Porque pode virar cirrose, né? Pode virar cirrose, câncer de fígado, né? Isso em pessoas que não bebem. Hoje o pessoal dá umas encharcadas boas, né? Então, que olha aí, gente, cuida do fígado para ele corresponder, né? Tem que tomar a vacina obrigatoriamente. Todo dia eu converso com ele. Tem que conversar com ele, né? Mas assim, H1N1 em pessoas que já têm os problemas respiratórios, né? Sobretudo, né? E assim, não dá para selecionar uma doença, mas eu queria muito que tivesse a vacina para dengue, que morre muita gente difícil, de dengue. Né? E é mutante demais também, Mutante demais. E pro HIV. São duas vacinas assim que... O HIV me parece, eu andei lendo algumas reportagens, que já existe uma vacina em estudo. Não sei aonde, mas faz em tempo. País da Europa. Faz tempo. Aí, né? Estados Unidos ou Europa, não me lembro. Mas na verdade é uma equipe, né, de vários países, porque essa vacina aí é um estudo antigo já, mas assim, tem que inocular e ver a pessoa para produzir o anticorpo e tal, isso que pegou nessa vacina, mas eu acredito que vai ter sim. E uma vacina que está sendo muito comentada é contra o diabetes também, parece que tem uma em final de estudo já. Final de estudo, graças a Deus, né, do diabetes. Imunizar contra o diabetes, né? Sim, graças a Deus, que isso aí vai ser muito bom, né? É uma coisa que vai evitar muitas mortes, né? E a febre amarela, né, que a gente não pode esquecer que existe a vacina. Que também estava erradicada, não estava? Que também, daí nós invadimos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, depois desse último intervalo. Ok. Voltamos aqui na Rádio JSV, nós estamos conversando com a professora Marília de Carvalho Arantes, da Faculdade Anhanguera, e o assunto é vacinação, né? Vamos para o nosso último bloco. Você falava que a febre amarela era mais preocupante, né? Que nós exportamos, foi isso? Não, a febre amarela, invadimos as florestas, acabamos com os mananciais, né? Foi mesmo. E aí nós estamos pagando preço agora, né? O índio era totalmente imunizado. A partir da visita do humano, ele começou a ter gripe, começou a ter um monte de coisa, né? A portuguesada também deu uma força. Deu, né? Você sabe que tem uma história até que os índios, quando os portugueses chegaram aqui, após 40 dias no mar, né? Que os índios correram, né? Mas era por causa do cheiro, eles estavam 40 dias no mar sem tomar banho, sem nada. Quer dizer, o negócio era feio, né? O índio toma banho todo dia no rio. O índio se banha, né? Exatamente. O que fazer com uma pessoa que se perde? Por exemplo, eu estou me vacinando regularmente, aí eu esqueço, puxa, será que eu tomei tal vacina? Você tem uma carteirinha que te orienta, que vem a lápis a próxima dose que você tem que tomar. Normalmente as pessoas esquecem de tomar a vacina. Tá bom, vai lá no postinho e dá continuidade ao seu esquema vacinal. Eu perdi a carteirinha, essa conversinha também é antiga. Você vai lá no postinho que você toma a vacina, enquanto não informatizar, que agora está passando para passar todos os dados, informatizar e ser uma informação única, né? Você vai lá, tem uma coisa que se chama espelho de vacina. Então, todas as vacinas que você tomou naquele postinho tem a cópia. Sim. E na pior das hipóteses, toma a vacina de novo. De novo, que não vai ter problema, né? Só não pode ficar tomando sem critério. Você não pode no primeiro ano tomar, por exemplo, e daqui a um mês tomar de novo. Né? Não, e mesmo porque a gente sabe que o bebê, o sistema imunológico dele não é ativo ainda. Então, o que ele recebe de vacina? O leite que a mãe dele dá, o leite humano, e as vacinas. A primeira vacina. É a primeira vacina do garoto. Primeira vacina do garoto e da garotinha. Ou leite? Colostro é o primeiro leite que desce. Depois vem o leite de transição e o leite maduro, né? Que também é vacina. Mete vacina na criança no leite. Que coisa, não? Que coisa, é interessante saber isso, né? E assim, não existe como a pessoa alegar ignorância, né? Porque as campanhas são tantas, né? Em tudo quanto é lugar falado, nas redes sociais, hoje com as redes sociais, com o advento das redes sociais, todo mundo fica sabendo, né? Que estão tendo uma campanha de vacinação em tal lugar e tem os postinhos.
Sim, e é isso que eu falo à população. Taubaté é rica em postinhos. Sim, né? Taubaté é riquíssima. Eu já trabalhei em São Paulo, Rio, e assim, aqui nós temos acesso à saúde. Às vezes demora um pouquinho mais, até no convênio demora, é muita gente, a população é muito grande. Mas vá ao postinho, leve a sua carteirinha, leve as suas dúvidas, chama a enfermeira, conversa com a enfermeira, conversa com o médico. As pessoas estão lá, nós da área da saúde estamos lá para esclarecimentos. E a prefeitura também, ela determina as datas das campanhas, enfim. O calendário, né? Todo Sim, das campanhas. Sempre. Que as pessoas devem obedecer para tomar as vacinas, né? E com antecedência, né? O que quer dizer o seguinte, que uma criança que fica doente hoje por uma doença que pode ser imunizada por uma vacina é descuido mesmo. É descuido, é falta de envolvimento, e às vezes a gente também se preocupa com o movimento anti-vacina e que as pessoas ficam falando mal de vacina sem nenhum conhecimento. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que isso? Né? Tem que arrumar uma coisa diferente para fazer, né? Então aí vamos falar mal do que agora? Das vacinas. Tem um grupo falando mal de vacina. E tem médico que morreu porque não tomou vacina, né? Aí o que a gente fala? Como um médico entra numa dessa? Se nós temos os cientistas que estudam anos a fio sobre uma vacina, prevenção, até chegar naquela dose milagrosa que eu falo, aí você ouve pessoas, ouvido de mercador, papo de fundo de quintal, não pode ser assim. Vai se informar o porquê da vacina. Hoje você vai num posto machucado, a primeira coisa que eles perguntam, tomou vacina contra o tétano? Sim. Eles perguntam, é uma pergunta recorrente, né? Se fizer menos de 10 anos, você tem que tomar uma vacina. Tomei e não trouxe a carteirinha, o problema é seu, vai tomar de novo. E toma de novo, não tem jeito. Não adianta querer fugir da furada, né? Não, porque tétano mata, né? Tétano não tem mata, jeito. é uma doença bastante, inclusive ela é contagiosa, né? Contagiosa e mata, então a gente tem Aliás, todas essas doenças são contagiosas ou algumas não são? Então, por exemplo, tem doenças que você pega, todas são contagiosas, de água, de alimento, tipo de tosse, muita doença dessas assim, sarampo, tuberculose, H1N1, é tudo assim, de tosse, falar muito próximo, aglomerado, fecha a janela. Né? Isso, gotículas, secreções, né, sprays, né, que a gente fala. Então a gente tem que tomar cuidado. E o vírus vai até 1,80 m, viu? Então, 1,80 m? É aquela pessoa que vem assim perto de você, sai correndo. Não adianta dar as costas, sai correndo. Ou então falar com ela com a máscara, né? Porque... Filho, abre um guarda-chuva, né? Porque tem gente que você tem que abrir um guarda-chuva para falar. Cospe, né? Não, e outra coisa, gente, entra no ônibus, aquele ônibus está assim... cheio de gente. Embaçado e com a janela fechada. Abre a janela, vento não traz doença, leva doença. Lugar fechado, aglomerado, traz doença. Porque você troca, né? Ainda mais com essa secura que tá, né? Sim, piorou. Aí todo mundo respirando no mesmo lugar, a tendência é que alguém tenha um problema, né? Que alguém mande para você alguma coisa. E quer saber? Todo mundo já teve contato com a tuberculose. Por que uns desenvolveram a doença e outros não? Porque uns têm sistema imunológico e tomaram a vacina, outros não têm. Pois é. Né? Quem tiver alguma dúvida a respeito, tem onde consultar? Sim, postinho, páginas, entra no site do Ministério da Saúde, põe vacina, tem todas as informações. Vai no santo Google, lá escreve Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, informações ou atualizações, vacina. Eu quero a vacina específica da febre amarela. Ministério da Saúde, febre amarela, orientações. Não entre em qualquer página da web, né? A gente sabe que na web tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que precisa melhorar, né? Tá certo. O Ministério da Saúde é que vai ajudar a gente, né? Que vai ajudar a gente, postinho aqui em Taubaté também, vigilância epidemiológica aqui em Taubaté, muito atuante, muito bom. Tudo aqui. Professora, muito obrigado. Imagina, foi excelente conversar a respeito sobre esse assunto, né? Porque realmente a população está precisando de orientações a respeito de vacinações e uma explicação dessa pode ajudar muita gente. Espero ter colaborado. Desejo a todos responsabilidade na vacinação. Vacinação é prevenção. Tá certo. Obrigada. Conversamos com a professora Marilda de Carvalho Arantes, professora da Faculdade Anhanguera. Falamos sobre vacinação. Vacine seu filho, se vacine, tá? Até lá. Rádio JSV. Música e informação. JSV.